Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num livro assim super denso e importante da Bíblia, Isaías. Temos aqui uns trechos de uma análise chamada Isaías, Julgamento, Esperança e o Messias. E a ideia é tentar extrair a essência mesmo, sabe? Isaías atuou em Judá, num tempo bem turbulento, ali por volta de 740, 700 antes de Cristo, mais ou menos. Exato. E essa análise que a gente está vendo, ela bate muito na tecla de que, para sacar a mensagem, tem que visualizar o cenário da época. Jerusalém estava, assim, numa instabilidade danada. O Império Assírio ali ameaçando o tempo todo. Uma potência, né? Uma pressão externa enorme, imagino. E internamente, bom, a coisa não era muito melhor. Muita injustiça social rolando, uma religiosidade meio de fachada, sabe? O pessoal confiava mais nos acordos políticos do que em Deus de verdade. A análise argumenta que é nesse caldo, nessa tensão, que a mensagem de Isaías ganha força. Uma mensagem de julgamento, mas também de esperança. Faz sentido. Essa urgência quase dá para sentir lendo. E falando em divisão, a análise comenta da estrutura do livro. Geralmente se fala em duas partes principais, né? Isso é uma forma comum de olhar. Os capítulos de 1 a 39, que pegam mais pesado no julgamento, não só de Judá, mas das nações em volta também. E depois, do 40 ao 66, o tom muda. Vira mais consolo, esperança, e aí vem as profecias sobre o Messias, que são super famosas. A análise até traz aquela comparação curiosa. 39 capítulos na primeira parte, 39 livros no Antigo Testamento. 27 na segunda, 27 no Novo. É interessante, né? Mas além disso, quais são os grandes temas que essa análise destaca em Isaías? Olha, um ponto que a análise realmente sublinha é a santidade de Deus. Isso explode naquela visão do capítulo 6 que Isaías tem. Os serafins clamando Santo, Santo, Santo. É impactante. Sim, essa cena é muito forte. E a análise argumenta que essa santidade não é só um detalhe. É a base de tudo. É porque Deus é assim, santo e justo num nível absoluto que o pecado se torna algo intolerável. Mas e aí que está o ponto interessante? É dessa mesma santidade que também nasce a promessa de restauração, de algo novo que só Ele poderia fazer. Interessante essa ligação. A santidade como origem tanto do juízo quanto da esperança de restauração. E imagino que essa visão de um Deus tão santo afeta diretamente como Isaías fala do pecado, da injustiça que ele via ali em Judá, certo? Com certeza. A análise mostra como Isaías não aliviava, não. Ele denunciava a idolatria, a corrupção, sabe? O jeito como tratavam os mais pobres. Era direto. Ele alertava. Olha, isso aí vai ter consequência séria. E o negócio que a análise detalha bem é como ele enxergava as nações inimigas, tipo a Assíria. Que era a grande ameaça da época. Exato. Ele não via só como um problema político, via como um instrumento que Deus usaria para disciplinar o povo. Ele batia de frente com aquela confiança toda em alianças militares que, no fundo, ignoravam a aliança principal, a aliança com Deus. É uma mensagem bem dura mesmo. Mas você falou que a segunda parte do livro muda o tom, né? Entra a esperança. Como a análise trabalha essa virada? Então. Aí a análise entra de cabeça na esperança messiânica. Isso pulsa forte no livro. Isaías anuncia um rei justo da linhagem de Davi lá no capítulo 9, fala do Emanuel, que é Deus conosco, no capítulo 7, mas a análise dá um foco especial para a descrição do servo sofredor, no capítulo 53. O servo sofredor? Isso. O texto da análise ressalta como essa imagem era radical para a época. Um Messias que salvaria não pelo poder, mas pelo sofrimento, carregando o pecado do povo. Era algo muito diferente. Totalmente contra a expectativa de um rei guerreiro, né? Exatamente. E segundo a análise, essas profecias são, tipo assim, a espinha dorsal da esperança que Isaías apresenta. Entendi. E essa esperança fica só na vinda do Messias ou a análise indica algo mais amplo? Indica, sim, algo bem maior.
Inclui a promessa de uma restauração total, sabe? Uma nova Jerusalém, um futuro onde a paz e a justiça de Deus iam reinar de vez. Isso está lá nos capítulos finais. A análise conecta essa visão de futuro não só com o Messias, mas como uma resposta direta àquelas injustiças, àquela infidelidade toda que ele denunciou na primeira parte. É como se fechasse um ciclo. Julgamento leva à redenção. Entendi. Fecha o ciclo. Então, se a gente fosse resumir a mensagem central de Isaías olhando para essa análise que temos, como ficaria? Bom, a análise diria mais ou menos assim. Isaías mostra um Deus que é, por um lado, santidade pura, justiça total. Isso exige retidão e, claro, traz consequências para o pecado, não tem como fugir. Mas, ao mesmo tempo, e com a mesma força, esse Deus é misericórdia e salvação. Ele não ignora o erro, mas oferece um caminho real para a redenção, o Messias que ele prometeu. A análise reforça muito essa ponte que Isaías constrói entre o juízo e a graça, sabe? E como isso liga o Antigo e o Novo Testamento de um jeito único. O exemplo do capítulo 61, que Jesus mesmo leu na sinagoga. Sim, esse é um momento chave. É citado na análise como prova dessa conexão direta. Que perspectiva forte, hein? No fim das contas, então, Isaías meio que nos desafia a olhar para onde a gente está colocando a nossa confiança. É nas estruturas humanas que falham ou é na promessa da ação de Deus? É um chamado para a gente repensar nossas próprias alianças, digamos assim. Exatamente. É um convite constante. E talvez para deixar uma última ideia no ar, pensando em como a análise mostra Isaías juntando esse julgamento tão sério pela injustiça com uma promessa de restauração tão profunda, fica a pergunta, né? Como será que essa dinâmica de que ações geram consequências, mas que a redenção e a esperança num futuro melhor são possíveis, como isso continua aparecendo nas nossas histórias hoje, na nossa busca por sentido individual e coletiva? É algo para se pensar.